Bom, então vamos começar. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente pedir desculpa aqui por este atraso. Vamos tentar recuperar um bocadinho o nosso tempo. Cumprimentar aqui os companheiros de jornada aqui presentes. Agradecer também à organização o convite que me fez para estar aqui a moderar este bloco. Portanto, é de facto um privilégio. E felicitar também a organização pela atualidade e pela pertinência do tema, que junta aqui, digamos, duas áreas que se interligam, obviamente, no que diz respeito à agricultura de precisão, e se interliga-se com várias outras áreas a nível da produção, mas aqui são aqui na nossa região, e tendo em conta também os tempos que vivemos, a olivicultura tem de facto aqui uma importância fundamental, não só em termos de ocupação de território, mas também em termos económicos. Eu queria aqui dar 2 ou 3 notas, antes de passarmos aqui às apresentações dos colegas que estão aqui, foram convidados para esta sessão, e dizer-vos que Portugal é o 6º maior produtor de azeite. Nos últimos anos ultrapassou Marrocos e conquistou, digamos, esta posição. Nos últimos 20 anos, as exportações nacionais de azeite cresceram 12 vezes em volume e 18 vezes em valor, o que mostra, de facto, a importância do setor e a repercussão que tem vindo a ter nos últimos tempos. Em 2022, o valor das exportações de azeite atingiram 979 milhões de euros, valor mais elevado sempre e pela primeira vez superior ao valor das exportações de vinho, incluindo o vinho do Porto. Este valor representa cerca de 19% do total de exportações do setor agroalimentar. No que diz respeito ao olival, e de acordo com as estatísticas agrícolas do INE, o olival, referente do ano 2019, representava 377.234 hectares, sendo que o Alentejo tem cerca de 197 mil hectares, ou seja, 52% do total. Portanto, houve de 2009 para 2019 um aumento de 41 mil hectares, sendo 4/5 foram no Alentejo, e especialmente em olival, com o modo de condução em sebe. Portanto, olivais com mais de 1.500 árvores por hectare. Aumentou de 11.900 hectares para 51.327. Estes olivais com estas densidades, que representam cerca de 13,8% de todos os olivais, encontram-se maioritariamente localizados no Alentejo, com cerca de 95,8% do total. No que diz respeito ao azeite, também os valores são significativamente importantes, os aumentos que têm ocorrido. Os dados que tenho aqui de 2005 para 2007, as produções de azeite por hectare passaram de 0,6 toneladas para 2,5 toneladas, e o azeite virgem extra mais o azeite virgem
constituem 97,8% de 2005 para 99,7% em 2017. Ou seja, Portugal é o país que claramente, em termos percentuais, mais azeite virgem e azeite virgem extra produz. O olival é a cultura também mais importante nas áreas beneficiadas pelo sistema de Alqueva. É, de certa forma, também um símbolo, digamos, da nova agricultura do regadio. Na zona do Alqueva, o olival tem atualmente 72 mil hectares, dados de 2023. Portanto, tudo isto em termos de produção, pois sabemos que o agrónomo é a chave da produção, mas hoje, tendo em conta as evoluções tecnológicas que têm ocorrido, é importante que o agrónomo tenha também algumas competências noutras áreas, para poder acompanhar esta evolução tecnológica também e utilizar muita da informação resultante desses avanços tecnológicos e nos dados que têm sido ou que vão sendo recolhidos com estas novas tecnologias. E por isso, esta nota creio eu que é de particular importância. Juntando aqui a agricultura de precisão com o olival, eu queria dar aqui uma definição, até apanhando aqui a oportunidade de termos um dos autores desta mesma definição, o professor Ricardo Braga. Eu vou citar, portanto, a agricultura de precisão é uma estratégia de gestão que reúne, processa e analisa dados temporais, individuais e espaciais e os combina com outras informações para apoiar as decisões de gestão de acordo com a variabilidade estimada, para melhorar a eficiência no uso de recursos, produtividade, qualidade, rentabilidade e sustentabilidade da produção agrícola. Portanto, digamos, a definição mais completa e creio que tem aqui, digamos, tudo aquilo que eventualmente vamos aqui ouvir hoje e que vamos aproveitar aqui na nossa discussão. Também em termos estatísticos, queria chamar a atenção também em relação aos dados do INE, que 4,2% da superfície agrícola útil engloba explorações que utilizam dados georreferenciados. E estes dados georreferenciados, obtidos a partir de sensores de umidade, são os mais comuns e que representam 73,3% das explorações agrícolas, seguidos das cartas da NDVI, portanto, o índice de estação, existentes em cerca de 33,3% destas unidades. Portanto, a implementação da agricultura de precisão tem vindo gradualmente, digamos, a ganhar algum relevo. Portanto, estes são dados de 2019, hoje certamente os dados são outros, mas são aqueles que estão disponíveis em termos estatísticos, mas todos nós temos, de facto, a sensação que nos últimos anos do avanço com a utilização destas tecnologias e com tudo aquilo que a agricultura de precisão nos pode ajudar em termos de melhoria da nossa performance produtiva, não só em termos de aumento dos custos, das produções, mas também de diminuição dos custos de produção, de facto tem vindo a ter um acréscimo muito significativo. Bom, eu não queria demorar mais tempo, vamos passar então às apresentações. Começamos pelo professor Francisco Mondragão Rodrigues, portanto, cujo título da apresentação é Potencialidades e Desafio da Olivicultura de Precisão. O professor Francisco Mondragão Rodrigues é licenciado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia, doutorado pela Universidade de Córdoba e tem uma pós-graduação em Olival e Azeite. É professor coordenador da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Porto Alegre, onde ministra cursos de licenciatura e de mestrado. É também coordenador do mestrado de Agricultura Sustentável e nos últimos anos tem desenvolvido muita da sua atividade de investigação no setor olivícola, sendo responsável por vários projetos e estudos em olival e azeite, envolvendo diversas instituições e empresas. Francisco, obrigado. Muito bem, muito boa tarde a todos. Antes de começar com a apresentação, agradecer à ACOS a possibilidade de desenvolvermos este colóquio sobre a olivicultura sustentável. Agradecer também ao meu colega Manuel Patanita por ter aceito o convite para ser moderador desta sessão e aos tantos colegas de painel, ao engenheiro Ricardo Leonardo e ao engenheiro Gonçalo Cané, que estão aqui pela APAP, e ao meu colega do Instituto Superior de Agronomia, o professor Ricardo Braga, também o agradecimento de ter acedido aqui, a vir aqui para falarmos um bocadinho desta temática que, sem dúvida, tem vindo a ganhar importância.
E a importância que tem vindo a ganhar tem a ver também com a importância do setor. Portanto, o setor tem vindo a ganhar importância, tem-se vindo a modernizar, portanto, nada a ver com aquilo que era a olivicultura há 20 anos atrás, em particular nesta região do país, onde claramente tem havido uma forte aposta naquilo que até vulgarmente se denomina olivicultura moderna, o olival moderno. Portanto, e este olival moderno não é só regadio, não é só variedades melhoradas, não é só altas densidades, tem a ver também com tecnologia, com inovação, com outra forma de, na realidade, fazer a olivicultura. E daí que o setor, sendo um setor de facto pujante e que aposta na modernização e na inovação, obviamente entra dentro daquilo que é a forma de fazer da agricultura de precisão, e daí também esta designação de olivicultura de precisão. Eu trago para começar uma definição, não tão completa como a do especialista em agricultura de precisão que nós temos em Portugal, do Ricardo Braga, mas, enfim, mais ou menos eu penso que contém a maior parte das questões. Falta a palavra georreferenciada, mas pronto, é importante. Mas tem a ver com isso. Portanto, tem a ver fundamentalmente com a questão de fazer uma agricultura de forma diferente, tendo em conta a variabilidade que o empresário, o agricultor, encontra dentro da sua exploração. Portanto, variabilidade de todos os tipos, de solos, de disponibilidade de nutrientes, disponibilidade de água, de orografia. Portanto, essa variabilidade que não é tomada em consideração na agricultura dita convencional, sem ser de precisão, em que é tudo feito igual sobre toda a parcela, aqui não. Portanto, aqui essa variabilidade, quando existe, é tomada em consideração, são registados dados, é analisada essa informação e, com base nessa informação, são tomadas decisões diferenciadas para as diferentes localizações. O objetivo, obviamente, é uma utilização eficiente do recurso, obter altas produtividades e produções de qualidade, é sempre isso. Eu tentei sintetizar isto numa frase, que é, no fundo, é colocar e aplicar aquilo que é preciso, na quantidade que é preciso, onde é preciso e no momento exato. Portanto, isso aqui é a agricultura de precisão, de uma forma, digamos que mais simples em termos de definição. A variabilidade é a base da agricultura de precisão. Portanto, se não houver variabilidade, não vale a pena estarmos a preocupar, a investir em tecnologia para detectar o que é que seja, porque é tudo mais ou menos igual e, portanto, aí é aplicar a mesma quantidade de fertilizante ou de agroquímico, portanto, ou pesticida sobre toda, enfim, a extensão da parcela, porque não há coisas diferentes para tratar de forma diferente. Portanto, a base da agricultura de precisão e da olivicultura de precisão é, sem dúvida, a existência dessa variabilidade. E como objetivos, no fundo, a repetir um bocadinho aquilo que já se disse, e que apareceu também na primeira definição que o Manuel Patanita leu, que tem a ver fundamentalmente com isso, que é reduzir custos, é um dos objetivos, e já vamos ver porquê, é obter boas produtividades e diminuir o impacto ambiental. Sempre que aplicamos produtos, estamos a falar de herbicidas, adubos químicos de síntese, queiramos, quer não, há sempre um impacto ambiental, alguma contaminação, interferência naquilo que são as cadeias dos ecossistemas, as cadeias tróficas, e, portanto, quanto menos produtos desses aplicamos, melhor. Não é? Mas, obviamente, temos que aplicar a quantidade adequada em cada situação para obter as elevadas produtividades. Parece que as pessoas de vez em quando se esquecem, quando criticam a utilização dos fatores de produção, esquecem-se que é preciso utilizar fatores de produção para ter produtividades que sejam rentáveis em termos económicos, porque de facto a agricultura é uma atividade económica, é feita para as pessoas ganharem dinheiro. E depois, de facto, maximizar a eficiência da aplicação, porque os produtos, quando aplicados, têm que ser aplicados na quantidade certa, no local certo, e só assim é que nós conseguimos maximizar a sua aplicação e, obviamente, manter ou elevar as produtividades. As razões para adotar a olivicultura de precisão, e agora passo já para o carril da olivicultura de precisão, é, sem dúvida, a subida dos custos de produção. Portanto, nós temos que arranjar forma de continuar a produzir, mas, em algumas situações, detectar zonas da parcela ou zonas da nossa exploração agrícola ou da herdade em que, eventualmente, não é necessário aplicar tanta quantidade e, portanto, ou reduzimos a quantidade que aplicamos, seja de adubo, seja de qualquer outro fator de produção, estamos a reduzir custos. Não é? Portanto, esse é, sem dúvida, um dos aspectos importantes.
tem que ser sempre uma preocupação do agricultor, que é controlar os custos de produção, só assim é que, obviamente, terá margem, muitas vezes, para vender a preços mais baixos. Depois, outro aspecto importante são algumas metas que nos são impostas pela política agrícola comum, no Farm to Fork. Eu penso que duas delas são evidentes: até 2030 reduzir 50% a aplicação dos pesticidas agrícolas, vamos dizer isso de uma forma assim um bocadinho mais genérica, e também reduzir em 20% a utilização dos fertilizantes químicos de síntese. Portanto, está lá plasmados. Portugal até não está mal na fotografia, comparando com os nossos pares da União Europeia. Nos últimos anos temos vindo a reduzir a utilização dos produtos fitofarmacêuticos até a um bom ritmo. Ainda teremos que, obviamente, reduzir mais. E, por outro lado, as alterações climáticas. Portanto, as alterações climáticas vão nos colocar desafios enormes para a agricultura, para a olivicultura também. Em particular, um deles tem a ver com a redução da quantidade de água disponível que nós vamos ter. Portanto, aqui neste mapa mostro-vos, enfim, para a década de 70 deste século, as diferenças entre as necessidades de água e a disponibilidade de água, ou aquilo que nós precisaremos de utilizar e aquilo que estará disponível. Como estão a ver, portanto, aqui no sul da Península Ibérica, portanto, será das zonas onde essas diferenças serão maiores em termos negativos. Ou seja, gostaríamos de ter muito mais água disponível para utilizar e, na realidade, não vamos ter essa água disponível. Portanto, como vocês vão ver nos slides a seguir, dentro dos vários fatores de produção, dos vários recursos que nós vamos utilizar, um deles é a água e, portanto, entra também dentro da olivicultura de precisão, que é tentar ver como é que reduzimos a aplicação da água. Bom, quando é que começa a olivicultura de precisão numa exploração olivícola? Bom, começa, muitas vezes, se for possível, antes de plantar o olival. Portanto, começa com um levantamento de condutividade elétrica, no fundo, para tentar detectar a tal variabilidade no solo. Eu tenho aqui um exemplo prático, enfim, feito antes de instalar um olival. Esses levantamentos são feitos com aqueles equipamentos. Por acaso, está exatamente igual aqui no stand da Inovatec Agro. Portanto, aqueles pequenos trenós que são rebocados por uma Moto 4, uma carrinha de caixa aberta ou um trator, e que fazem esse levantamento da condutividade elétrica, que depois, utilizando essa informação, nós conseguimos derivar um conjunto de outra informação que é extremamente importante para as decisões posteriores em termos de zonagem e de definição das diferentes áreas de variabilidade. Não é? Conseguimos intuir, a partir daí, quais são as áreas que têm maior percentagem de argila, quais são as áreas que têm mais quantidade de areia, portanto, texturas diferentes em termos de solos. Isso automaticamente remete-nos logo para a gestão da rega, portanto, automaticamente, se houver grandes diferenças entre zonas da nossa propriedade, certamente aí teremos setores diferentes em termos de gestão da rega. Regar nos solos arenosos é uma coisa, regar em solos de textura mais pesada é outra coisa, não é? Antigamente, quando não se tinha em conta isso, muitas vezes tínhamos só um setor e portanto, depois, quando estávamos a regar, num sítio a água era água mais e no outro era água menos, não é? Portanto, hoje em dia, claramente, é importante fazer isto para detectar a possibilidade de dividir as parcelas em diferentes setores, tantos quantos diferentes zonas que eventualmente venhamos depois a definir. Portanto, a questão da água, para mim, é muito importante. Das várias questões que eu vou aqui levantar, foi a primeira que eu escolhi, porque também foi, talvez, a primeira em que a olivicultura começou a trabalhar em termos de olivicultura de precisão, que é regar de forma diferente olivais diferentes ou setores diferentes dentro dos olivais. Aí, obviamente, temos duas situações possíveis. A primeira foi feito o tal levantamento de condutividade elétrica e, portanto, antes de plantar o olival, dividimos a nossa propriedade em diferentes setores e vamos trabalhar isso de maneira diferente e muitas vezes até variedades diferentes. Em viticultura isso faz, portanto, feitas essa zonagem, põem-se castas diferentes em diferentes tipos de solos com diferentes porta-enxertos. Aqui na olivicultura ainda não chegamos a este estadio de desenvolvimento, mas vamos lá chegar. E depois, obviamente, é dividir com, enfim, eletroválvulas diferentes setores de rega, não é? Quando isso não foi feito, eventualmente até pode ser feito a posteriori com custos, obviamente, acrescidos, que é fazer o levantamento de condutividade elétrica no olival que já está instalado e, eventualmente, se houver diferenças significativas que justifiquem dividir o olival, dividir os setores de rega e, eventualmente, podemos, de facto, corrigir ligeiramente a situação, embora nunca se consiga fazer
tão bem como seja feito desde o início. Penso que a questão das sondas de medição de umidade do solo já está muito vulgarizado, toda a gente, não vou dizer toda a gente tem, mas a maior parte das produções agrícolas hoje em dia já estão sensibilizados para estas questões, já não há esquemas fixos de rega, já não há rega-olhómetro e, portanto, tanto podemos ter, enfim, situações mais sofisticadas com sondas capacitivas que fazem essa medição e a detecção dos consumos de água às diferentes profundidades, como podemos ter sistemas mais simples, sensores watermark, com leituras pontuais e feitas de forma manual. Tanto um caso como o outro funcionam muito bem, dão os dados que nós precisamos. Obviamente a comodidade de um é diferente do outro, não é? Porque neste caso recebemos isto no computador, no telemóvel, em tempo real e, portanto, é muito mais fácil. Aqui, uma cábula que eu costumo mostrar quando faço algumas ações de formação para os agricultores, portanto, é muito simples aprender a regar com isso. Eu tive um projeto que está por aí explanado aí dentro destes roll-ups. Ao fim de 2 ou 3 semanas, até já os tratoristas sabiam quando é que era preciso regar. Portanto, pessoas sem qualquer formação agrícola percebiam perfeitamente. Outra forma de regar é através de dados meteorológicos, portanto, daquilo que nós recolhemos a nível aéreo, com estações meteorológicas automáticas, e, portanto, aí é outra estratégia, utilizar valores da evapotranspiração de referência, que são transformados em evapotranspiração cultural da oliveira e, obviamente, é um sistema um bocadinho mais sofisticado, mas funciona na mesma. É preciso ter outras ferramentas e é preciso trabalhar ali com alguma informação, mas hoje em dia, uma parte do software, desde que tenhamos os KCs, são os coeficientes culturais, dão-nos os valores em termos de milímetros das dotações que nós temos que aplicar e portanto, essa aplicação enfim, não oferece qualquer problema. A gestão da rega também pode ser feita ou auxiliada a sua gestão através da detecção remota e, portanto, da recolha de imagens. Hoje em dia utilizam-se vários índices de vegetação, um deles é o famoso NDVI, e que pode ser dado ou através de imagens de satélite, enfim, com alguma periodicidade pode ser suficiente, no caso do olival, noutras culturas se calhar não será suficiente, ou recolhido através da utilização de drones com câmaras multiespectrais, e aí sim podemos fazer voos, se quisermos, todos os dias, ou pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, e obter os dados com mais frequência. Já há muita gente que recorre a esta informação e depois trabalhada dá indicações importantes. A termografia está a começar a ser utilizada, neste momento eu penso que ainda está a nível do meio académico, mas eu conheço pelo menos uma empresa de consultoria que já faz esta informação e já faz o aconselhamento com base em termografia. Aqui uma imagem que, por acaso, até recolhemos nós com um sensor portátil. O ideal é fazer utilizando drones, voando a baixa altitude, e conseguimos ver o stress de cada uma das árvores de forma individual e até uma das formas melhores para detectar tubos de rega entupidos e setores sem rega. Portanto, nós conseguimos fazer isso voando 1 vez ou 2 por semana e obter essa informação. Eu penso que o futuro até poderá passar em grande parte pela termografia neste caso. A agricultura de precisão também passa pela fitossanidade. Portanto, enquanto que hoje em dia o mote é tratar toda a parcela, todo o olival com o mesmo produto na mesma dose e no mesmo dia, obviamente está-se a caminhar, e já se vem fazendo este caminho há alguns anos, colocando determinados dispositivos, vulgarmente designados por armadilhas, para monitorizar a existência de pragas ou o seu nível de ataque e, portanto, decidir se tratamos ou não tratamos. Portanto, mais uma vez, desaparecem os esquemas fixos de tratamento, que têm a ver com estados fenológicos e altura do ano, e só tratamos, de facto, se houver capturas suficientes nas armadilhas, e só tratamos nos olivais onde há essas capturas, e nos outros onde não há essas capturas não tratamos. Mais uma vez, portanto, digamos, os primeiros passos daquilo que é uma olivicultura de precisão, que é pôr aquilo que é preciso onde faz falta, e onde não faz falta não se aplica, não se gasta produto, poupam-se recursos, poupa-se o meio ambiente e, de facto, caminha-se para essa aplicação de precisão. O futuro irá, eu penso que também, aplicações aéreas com drones, não é? Portanto, quando o Parlamento Europeu se ficar esclarecido, que penso que neste momento não está devidamente esclarecido, nós iremos tratar pequenas áreas, se for preciso 10 ou 15 ou 20 árvores no meio do olival, onde foram detectadas
algumas folhas atacadas ou, eventualmente, algumas carências, como eu irei falar mais à frente, em que o drone faz o seu voo, vai fazer o tratamento exatamente naquele sítio, só preciso tratar ali 1 hectare ou 2 no meio de um olival de 15 ou 20 hectares e, portanto, resolve o problema e não há necessidade de estar a tratar os outros 17 ou 18 hectares, porque, de facto, estaríamos a contaminar o meio ambiente, gastar dinheiro sem qualquer necessidade. Com a vantagem que, com o drone, tratamos áreas e áreas muito importantes todos os dias, com uma rapidez muito maior do que com os tratamentos convencionais, com o pulverizador. Na fertilização, a mesma coisa. Aí já também há bastantes avanços. Há muitas empresas de consultoria que hoje em dia já fazem este trabalho, com levantamentos das parcelas em termos de disponibilidade de nutrientes e com aconselhamento, depois a posterior, utilizando sistemas de informação geográfica, de fertilização variável em diferentes zonas do olival. Obviamente que através da fertirrega isso não é possível fazer, mas das aplicações sólidas em superfície é possível fazer. Enfim, penso que no futuro isso claramente será possível fazer também de forma localizada, junto a cada uma das árvores, utilizando mais uma vez a tecnologia, aqui um drone que está a distribuir adubo sólido, portanto, e pode o distribuir apenas numa zona apenas localizada, ou adubação líquida, portanto, fazer uma fertilização foliar apenas numa zona onde foram detectadas determinadas carências e, portanto, fazer uma aplicação de emergência apenas ali numa área de 1, 2, 3, 4 ou 5 hectares no meio do olival. E, finalmente, estou quase a acabar, não sei se já assisti muito o meu tempo, estou mesmo já nos penúltimos slides, a questão dos mapas de colheita ou mapas de rendimento, fundamentais, enfim, já são uma coisa extremamente vulgar nas culturas arvenses, não é? Mas que no olival e na vinha vão ter que ser mais desenvolvidos. Tem havido alguns problemas a nível de quantificar, da questão das células de carga e por aí fora, não é? É diferente a máquina de colher é diferente, portanto não consegue medir o fluxo, mas tem havido avanço nos últimos anos e eu acredito que isso nos próximos 4 ou 5 anos vai ser uma realidade. E a questão dos mapas de rendimento são importantes, porque para saber quais são as zonas mais produtivas, quais são as zonas que eventualmente precisarão maior de reforço de fertilizante na campanha seguinte, de maneira que se consigam manter as produtividades mais elevadas. Finalmente, o último slide, desafios. Bom, os desafios são muitos, mas eu penso que o setor está preparado para os ultrapassar e para, de facto, resolver todas as questões que se põem. Um dos grandes problemas é a quantidade de informação que se recolhe. Portanto, e muitas explorações agrícolas neste momento estão a ser confrontadas com não sei quantos equipamentos, não sei quantas sondas de umidade, mais as imagens de satélite todas as semanas, mais se calhar 1 ou 2 voos por mês com os drones e, portanto, de repente aparece uma quantidade de imagens de tabelas de Excel, de folhas com imensos números e começa a haver alguma dificuldade em começar a integrar toda essa informação. Portanto, isso requer o quê? Requer pessoas especializadas nisso. Portanto, claramente tem que haver uma aposta na formação de técnicos, ou das empresas de consultoria, ou técnicos dentro da própria empresa, ou técnicos das associações. Portanto, tem que haver pessoas que saibam trabalhar essa informação, integrá-la e, portanto, dar depois essa informação, desculpem a expressão, mastigada ao empresário agrícola, para o empresário agrícola tomar decisão. Portanto, essa informação é para a tomada de decisão. Depois, cada vez mais, a questão da inteligência artificial, da internet das coisas, portanto, cada vez vai haver mais equipamentos e máquinas a falar umas com as outras e a facilitar, no fundo, o processo de recolha de informação e de tomada de decisão e de automatização de algumas situações. O robôs em modo autónomo nos olivais, eu penso também vai ser uma realidade. Já é na vinha, não é? Já começa a ser na vinha, embora de uma forma ainda um bocadinho incipiente, mas acredito que no futuro nós vamos ter robôs que vão andar na vinha e que serão eles, numa primeira instância, que em algumas situações irão detectar coisas anómalas. Não é? Portanto, nas oliveiras, no solo, nos sistemas de rega, portanto, esses equipamentos farão percursos, obviamente, pré-definidos e irão recolher informação que estão a enviar em tempo real para a exploração agrícola. E, finalmente, o papel fundamental das empresas de consultoria. Como digo, já algumas empresas de consultoria, tanto em Portugal como em Espanha, portanto, eu venho de Elvas, conheço ali uma muito boa em Badajoz, que trabalham a sério nisto, que são técnicos altamente formados, com informáticos para desenvolver software próprio e algoritmos para trabalhar informação e, portanto, claramente nós já estamos
numa fase em que já há muita gente a trabalhar em olivicultura de precisão e capaz de assessorar os agricultores. E termino com enfim, este apontamento e esta imagem. Isto aconteceu na terça-feira passada, eu estive presente nesta ação. Está ali uma técnica da cooperativa de Beja e Brinches, a engenheira Carla Félix, um papel fundamental dos técnicos sensibilizados para estas questões, que são os que conseguem chegar até mais facilmente do que nós, os académicos, aos agricultores e aos empresários agrícolas. Portanto, é muito importante que são as associações que estão no terreno, que tratam as pessoas por tu, que tenham técnicos altamente preparados e qualificados, formados, portanto têm que ser formados, sensibilizados, para depois, de facto, conseguir interpretar, mastigar esta informação e dá-la de uma forma simplificada aos agricultores, aos olivicultores, para que eles tomem essas decisões mais adequadas e utilizem, de facto, a olivicultura de precisão. Quando ultrapassamos isto tudo, e penso que estamos no bom caminho, porque rapidamente nós vamos dar conta do excesso de informação, que neste momento, não é bem excesso, da grande quantidade de informação e, enfim, da forma de utilizar alguma dessa informação e a formação dos técnicos. Portanto, isso está a ser feito e eu penso que a olivicultura de precisão vai ser uma realidade. Aqui, nesta região do Alentejo, com grandes explorações, com capacidade de investir, não tenho a menor dúvida. Muitas delas já estão a fazer, eu conheço uma ou duas que já estão a fazer a sério a olivicultura de precisão. Eu penso que facilmente nos próximos 4, 5 anos teremos muita olivicultura em Portugal, deste olival moderno, a fazer a olivicultura de precisão. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Francisco, pela excelente apresentação, que salientou aqui uma série de aspectos importantes sobre a olivicultura de precisão, sobre a ligação, digamos, das ferramentas e tecnologias da agricultura de precisão à olivicultura. O Francisco salientou aqui os objetivos da agricultura de precisão, as razões que levam ou que deviam levar à sua adoção, e salientou aqui a importância ao fim e ao cabo, de racionalizar o uso dos recursos e de melhorar a eficiência do uso dos fatores, nomeadamente da água, dos fertilizantes, dos fitofármacos e, finalmente, com os mapas de colheita, no sentido de tentar ajustar a aplicação dos fatores de produção ao rendimento, e terminou com os desafios, que deixou aqui algumas pistas, se calhar, importantes para depois debatermos a seguir. Bom, então, íamos passar agora à apresentação do engenheiro Ricardo Leonardo, portanto, que se intitula Olivicultura de Precisão, casos práticos. Uma breve apresentação do engenheiro Ricardo Leonardo, portanto, é bacharel em Engenharia Agrária e pós-graduado em Agricultura Sustentável pela Escola Superior Agrária de Elvas. Tem uma pós-graduação em Gestão Estratégica do Setor Alimentar pelo Instituto Politécnico de Porto Alegre e é Master em Consultor e em Azeite de Oliva pela Escola Superior de Azeite de Oliva. Portanto, iniciou a sua atividade profissional na Adega Maior, portanto, onde desempenhou a função de técnico de viticultura, e é técnico da Associação da Associação de Produtores Agrícolas de Precisão, com funções no âmbito do reconhecimento de regantes, da inspeção dos equipamentos de rega e da aplicação de fitofarmacêuticos e, obviamente, na agricultura de precisão. Também colabora também desde a última campanha de 22-23 com a empresa Lagarices como mestre do lagar. Portanto, tem aqui, digamos, uma panóplia grande, digamos, de funções. Obrigado, Ricardo. A palavra é sua. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite para a APAP vir aqui apresentar uma vertente mais prática daquilo que foi apresentado anteriormente pelo professor Mondragão. Dizer também que é um prazer fazer parte deste painel com duas pessoas que fizeram parte da minha formação académica, o professor Ricardo Braga e o professor Mondragão, e vir aqui. Vou começar aqui com uma pequena apresentação da nossa associação. A APAP foi criada em 2015 dentro do seio de uma organização de produtores de cereais, mas atualmente o grupo cresceu e temos também uma organização de produtores de azeitona e azeite e de tomate. A minha apresentação vai muito em conta daquilo que o professor Mondragão falou, mas eu vou falar na parte mais prática da coisa. Aqui também um bocadinho os nossos serviços.
auditorias aos sistemas de rega, um centro de inspeções de pulverizadores, fazemos análise, elaboração de voos com captação de imagem, instalação de sondas, levantamentos de condutividade elétrica, pulverização. Ainda estamos muito no início da aplicação de bioestimulantes e adubos com drone, e também encontramos os nossos agricultores tinham uma grande dificuldade para se candidatarem às ajudas do IFAP, que este ano exigiam que todos os sistemas de rega todas as captações estivessem licenciadas, e então nós, como a nossa associação foi criada para ajudar os agricultores das nossas organizações de produtores, também começámos a elaborar processos de licenciamento de furos, charcas e barragens. A olivicultura de precisão, tal como o professor Mondragão referiu e bem, é um tratamento diferenciado em função da variabilidade espacial dos recursos, com o uso de técnicas de agricultura de precisão. Temos que fazer uma gestão eficiente dos recursos, temos também que utilizar as tecnologias que estão ao dispor, que cada vez estão mais baratas, porque são tecnologias cada vez mais utilizadas, e o preço há 10 anos atrás de uma sonda e de um drone era muito elevado. Hoje em dia está tudo muito mais acessível. Aqui é um mito dizer que a agricultura de precisão é apenas praticável por explorações com alto rendimento. Não. A agricultura de precisão pode começar com uma análise diferenciada de solo. Se contabilizarmos o que regamos em cada setor, estamos a entrar na agricultura de precisão. Não precisamos de tecnologias muito caras, não precisamos de gastar muito dinheiro para nos tornarmos mais eficientes. Aqui o objetivo principal da agricultura de precisão é minimizar os custos sem comprometer a produção e termos uma colheita homogénea. Aqui umas pequenas chaves para avançar na digitalização, a formação dos agricultores e dos técnicos, que é fundamental nesta área, medidas de incentivo. Neste quadro comunitário houve muitas associações e instituições que lutaram para que houvesse mais incentivo para os agricultores adotarem medidas de agricultura de precisão, mas quando fecharam as candidaturas, a PAC, isso não esteve presente. A legislação também tem que estar ligada à evolução. Todos nós sabemos que a aplicação de fitofarmacêuticos com drones não está permitida pela legislação europeia. Peço desculpa. Ainda não foi separado o drone do avião, ainda é tudo considerado a mesma coisa, e então temos que evoluir, temos que ter legislação apropriada para isso. E a inteligência artificial, no futuro, tal como o professor Mondragão referiu, há muita informação de vários pontos, das sondas, dos drones, e a inteligência artificial o que vai fazer é compilar e dar-nos os resultados muito mais rapidamente e termos poder de decisão mais rápido. O professor começou por falar na condutividade elétrica, mas da nossa experiência, o primeiro passo a adotarmos na instalação de um olival e para sermos mais precisos é a topografia. Fazer um levantamento topográfico que nos vai permitir ver as zonas de acumulação de água para delimitarmos as zonas de drenagem, fazermos válvulas de drenagem e não permitirmos que haja acumulação de água nos olivais, porque, como todos sabemos, as oliveiras não suportam estarem muito encharcadas. Fazer uma carta de declives,
e vermos a exposição solar para vermos a orientação da plantação. Aqui é uma carta já com as linhas, vemos aqui a topografia do terreno e ali no outro à vossa esquerda vemos as linhas de água. O levantamento da condutividade elétrica. Aqui está uma pequena definição, é feito com um aparelhinho igual àquele que está ali no pavilhão da Inovtech, e o resultado vai nos dar este mapa. Este mapa o que nos permite dividir a parcela em zonas diferentes, vermos o que é diferente dentro da parcela, para principalmente colocarmos os setores de rega diferenciados. Porque, tal como o professor estava a dizer, regar uma areia é diferente de regar uma argila. E então isto vai nos permitir fazer a diferenciação dos setores de rega. Ainda dentro da condutividade elétrica, com base neste mapa, vamos marcar os perfis de solo e georreferenciar as amostras de solo nos diferentes. Temos diferente, vamos fazer várias piquetagens e as amostras de solo georreferenciadas, vamos georreferenciá-las para fazermos sempre no mesmo ponto, para ver a evolução ao longo do tempo das amostras de solo. A plantação. Na plantação, convém comprar plantas com certificados sanitários e clonais, porque um dos grandes problemas que existiu foi comprarem-se plantas a viveiros que não estavam certificados e ao fim de 2, 3 anos as árvores começavam a ficar com tuberculose e apresentavam muita doença. A adubação e a correção de solos diferenciadas com base também na condutividade elétrica do solo, nas manchas diferentes, e fazer uma plantação. Isto hoje em dia já todas as empresas que plantam o olival plantam com maquinaria equipada com GPS, com RTK, para ficarmos assim com uma vista tudo muito alinhadinho. Na parte da produção, as estações meteorológicas, como o professor referiu e muito bem, são uma ajuda essencial. Permitem-nos prever as condições meteorológicas e, com base em alguns modelos, fazer previsão de aparecimento de doenças. Permite-nos também ver as condições ótimas de aplicação dos fitofarmacêuticos, tanto herbicidas como fungicidas, monitorizar regas e tratamentos. Outra ferramenta fundamental são as sondas de medição de umidade no solo. Vai nos permitir ver a quantidade que temos no solo, a que profundidade é que a água vai, o que é que a planta está a absorver e fazermos uma melhor gestão da rega. Existe também, hoje em dia, nos programadores, uma opção de termos aqui um programa de controle de caudais e pressões. Isto permite-nos, a tempo real, verificar se um setor está a regar, não está a regar, se tem as pressões indicadas ou não, e irmos lá e corrigirmos. Ora, aqui temos a explicação, os caudalímetros, os caudalímetros da Fertirrega, os pressostatos, quando inicia a limpeza, quando há avarias, permite-nos em tempo real corrigir os problemas que existem nos setores de rega do olival. Outro ponto importante são as armadilhas, estas mais tradicionais peço desculpa. E as armadilhas mais tecnológicas, em que há uma câmara que capta imagens e envia para um servidor e em tempo real conseguimos ver o número de pragas que temos na armadilha e permite-nos atuar com mais eficiência.
Os drones. Há dois tipos de drones. O drone de recolha de imagem, que nos vai dar os NDVIs, os impactos das pragas, a detecção de falhas, que é muito importante, de detectarmos as falhas para a replantação, para pedirmos novas plantas, a quantificação, as contagens das árvores, que este ano nas candidaturas exigiam que as parcelas com olival tivessem o número de árvores. Quem tem um drone com este sistema facilita muito do que o técnico do parcelário está lá quase a contar árvore a árvore. Depois, com esta informação toda, a criação de mapas de prescrição para quem tem equipamentos de aplicação de taxa variável. Os inputs estão nas análises de solo, no histórico de dados, no NDVI, criam-se mapas de aplicação variável. Os tratamentos com equipamentos de precisão. Hoje em dia, os drones ainda não podem aplicar fitofarmacêuticos. Num futuro, esperemos que seja possível. Hoje em dia, a única coisa que podem são iscos e bioestimulantes. Além disso, temos hoje disponível no mercado o sonar, em que no olival superintensivo não tem interesse, no olival tradicional tem, porque o sonar permite que só seja aplicado o produto, abre e aplica o produto na árvore. Onde não há árvore, a máquina fecha e não há aplicação. A monitorização em tempo real, ou seja, chega ao final do dia, o tratorista acaba o tratamento e no dia seguinte vai começar o tratamento no ponto onde terminou no dia anterior. Há também a possibilidade do débito em função do avanço, ou seja, o trator ir a 2 km/h ou ir a 20 vai aplicar a mesma quantidade de produto nas árvores. Débitos diferenciados por zonas homogéneas e também em função do volume da copa. A máquina vai andando, o sensor vai lendo o volume da copa e aplica mais ou menos conforme o volume da mesma. Não menos importante é fazer a inspeção, se não for 2 vezes por ano, 1 vez por ano, ao sistema de rega, para verificarmos se temos as pressões e os caudais de projeto, se está tudo a funcionar, se temos um sistema eficiente, porque se não tivermos, a água não chega lá e a planta não corresponde àquilo que exigimos. Também, muito importante, a calibração e a inspeção dos equipamentos de aplicação. Termos um equipamento inspecionado e calibrado vai-nos reduzir os custos de produção, não vamos gastar produto a mais, não vamos gastar água a mais, não vamos estar a poluir sem necessidade nenhuma e aplicamos exatamente aquilo que programamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu sintetizava aqui a sua apresentação na apresentação que fez da associação. Também salientou alguns dos pontos-chave para avançar na digitalização, na agricultura de precisão, nomeadamente os incentivos, a legislação, a inteligência artificial. Depois também salientou aqui alguns fatores importantes, antes, digamos, de aplicarmos algumas tecnologias, e que eu saliento como a avaliação topográfica, declives, drenagem, portanto, são fatores fundamentais para que depois possamos, digamos, ajustar as aplicações dos fatores de pressão, ajuste a medida. Portanto, digamos, essa recolha de informação é muito importante para definir também, como falou, nos setores de rega, na exposição, do olival e por aí fora. E depois terminou também salientando a importância, obviamente, da verificação dos equipamentos que se usam na aplicação dos fatores de produção
e também na monitorização de pragas, doenças, nomeadamente as armadilhas inteligentes e algumas imagens, nomeadamente imagens de drones e de satélites que possam ser usados também como complemento da informação a recolher. Pronto, passava então agora ao professor Ricardo Braga, que nos vai falar sobre a detecção remota de alta definição na olivicultura de precisão. O professor Ricardo Braga é licenciado e mestre pelo Instituto Superior de Agronomia, fez o seu doutoramento nos Estados Unidos, nomeadamente na Universidade da Flórida. É professor auxiliar do Instituto Superior de Agronomia, onde ministra cursos de licenciatura e mestrado em Agricultura Geral e Máquinas Agrícolas. Tem trabalhado desde há muito tempo na agricultura de precisão e diria que é um dos pioneiros da agricultura de precisão no nosso país, na modelação de sistemas agrícolas e, obviamente, tem participado em diversos projetos nesta área, na otimização dos sistemas, modelos de cultura, disseminação e adoção de tecnologia nestas áreas. Ricardo, obrigado pela presença. Ok, boa tarde. Se calhar vão-me colocar aqui, ali, se calhar estou à frente ali do placar. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Francisco, Acos. É um prazer estar aqui com um ex-aluno da Escola Agrária, também está representado em peso. Está ali o Paulo Pereira, também ex-aluno da Escola Agrária e hoje em dia também um prestador de serviços na agricultura de precisão. Bom, a minha apresentação, aquilo que me pediram para falar foi sobre a detecção remota de alta resolução em agricultura de precisão, em concreto na olivicultura de precisão. Eu vou utilizar isto como um pretexto para dizer uma coisa que eu acho que é mais importante, mas que vou apresentar. Isto é um projeto que eu tenho desde 2022, uma colaboração com uma empresa norte-americana da Califórnia e que tem um intuito em Portugal e na Ibérica e na Europa, mas que vou aproveitar isso como pretexto para dizer algo que eu acho que é mais importante. Em primeiro lugar, eu agradeço a autoria que me deram à definição da ISPA, mas eu não sou um autor daquela definição. Aquela definição é de 2019 da ISPA. A ISPA é a Associação Internacional de Agricultura de Precisão. Eu ajudei a traduzir para português. Pronto. É um bocadinho menos importante, mas isso tem uma história engraçada. É que em 2019 a ISPA tem um congresso europeu, depois há o congresso americano, e há na Austrália, em África até, o congresso de agricultura de precisão em África. Chegaram à conclusão, bem, vamos lá definir isto. A agricultura de precisão existe desde o final dos anos 80 do século passado. Okay? Portanto, dizer que é novo também não é bem verdade. O que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia a disponibilização é muito maior, temos mais ferramentas, mas ainda estamos muito longe daquilo que gostaríamos de estar. Quando em 2019 a ISPA, vamos lá definir a agricultura de precisão, chegaram à conclusão que na bibliografia havia 40 definições. Okay? E então, vamos lá arranjar uma que seja o mínimo múltiplo comum disto tudo. E eu acho que tem ali ainda pormenores que poderiam ser aprimorados. Este ano foi feita uma atualização para incluir dados de plantas e de animais, portanto é uma coisa em evolução. Mas que tem uma coisa mais importante daquela definição, está disponível online, se procurarem, é que não tem a palavra tecnologia. Portanto, a agricultura de precisão é perfeitamente agnóstica em termos tecnológicos. Portanto, quando nós vendemos, entre aspas, agricultura de precisão como sinónimo de tecnologia, estamos a começar mal. Há um objetivo, que é a otimização do uso de recursos. Eu estava aqui a contar ao Ricardo ali no início, que há um vídeo no YouTube muito interessante do Simon Sinek, que é o The Golden Circle, que é nós devemos comunicar sempre as coisas começando pelo porquê e só no final chegar ao quê, não é? Start with why e depois como e depois o quê, não é? Quando nós começamos a dizer agricultura de precisão, está aqui um drone, está aqui isto, está aqui aquilo, começamos na porta errada, na minha opinião. E o que é facto é que, se pensarem, esta audiência é jovem, ainda não tinha nascido quando a agricultura de precisão começou. E se nós procurarmos, é certo,
Os dados que o professor Patanita mostrou são dados do Recenseamento Agrícola 2019. É muito difícil avaliar se uma exploração pratica ou não pratica a agricultura de precisão. Porquê? Porque isso, para fazê-lo, precisamos de métricas, precisamos de certificação, precisamos de acompanhamento. Porque ter um drone ou ter um GPS não é praticar agricultura de precisão. Portanto, definir o que é muito difícil. Pronto. Mas passando essa fase, e acho que, portanto, tivemos aqui uma muito esclarecedora apresentação do professor Mondragão, que o Ricardo mostraram lá está o que fazer. Se calhar depois a parte seguinte é ok, estou convencido, por onde é que começo, não é? Que também é um problema, que é o roteiro da adoção. Eu tenho esta panóplia de serviços e de ferramentas, a seguir o passo seguinte é por onde é que começo, e ambos falaram, devemos começar na plantação, nas culturas permanentes, é um facto, mas depois numa cultura instalada, depois há várias formas. Mas eu acho que hoje em dia isto sempre foi uma preocupação, foi uma certa frustração que nós sentimos de isto não arranca, não é? Mesma coisa com a agricultura de conservação, não é? Nesta feira foi a Aposol, apresentou os resultados de um projeto. Porquê? Quais são os estrangulamentos? O que é que leva a que tudo isto faz todo o sentido? As ferramentas até estão disponíveis. Há muitos mitos de que é caro, há muitos que é só para grandes explorações. São tudo mitos, na verdade. A razão é porque é que não descola. Pronto. E isto é um facto. Temos de ser humildes e dizer, andamos para aqui a pregar, a ensinar aos alunos e tal, e depois vamos para as explorações e ainda se contam pelos dedos de algumas mãos, não é? Pronto. Portanto, temos que ser humildes e dizer isto, e temos um problema. O PEPAC também não ajudou, é nada, e foi uma frustração muito grande. A medida que tivemos de incentivo ao investimento na agricultura de precisão, ainda no tempo do anterior governo, também é um tiro no pé gigante, porque basicamente financia drones e financia equipamento, e não é isso que é a agricultura de precisão. A agricultura de precisão é processos, otimização de processos, criação de métricas e melhoria contínua. Isto é uma chatice. É muito mais giro fotografar drones e financiar drones. Portanto, é neste cenário que estamos. E, portanto, eu nesta lógica de pensarmos, temos que pensar nisto. Porquê é que isto não descola, não é? Porquê é que não descola? E quando pensamos nisto, podemos lhe chamar obstáculos, podemos chamar estrangulamentos, podemos separá-los aqui em três lados. O lado da procura do agricultor geralmente é um sítio, é um caminho óbvio, que é dizermos, ok, isto não é adotado, porquê? Porque o agricultor tem uma avançada idade, porque o agricultor tem baixa literacia digital, etc. Isto é verdade. O nosso país, como sabem, é extremamente heterogéneo e temos situações onde, de facto, essa situação é um fator limitante. Na minha opinião, não é o mais importante. Depois temos questões de mercado, como a falta de conectividade, temos questões dos incentivos. Os incentivos, como eu acabei de dizer, no PEPAC não existem. O que existiu anteriormente foi uma medida avulsa para financiar hardware, que é importante, mas não é o âmago da coisa. Na minha opinião, e o exemplo da plataforma que vos vou mostrar é isto mesmo, o grande problema está no lado da oferta, no lado dos fornecedores tecnológicos. Temos aqui mais outra empresa, também fornecedora de soluções para o mercado. A condutividade elétrica foi falada. Este, para mim, é que é o grande estrangulamento. E temos que ser humildes. Quem oferece estes serviços e produtos tem que ser humilde e dizer, e eu aqui não estou sozinho nisto, e há muitos parceiros, por exemplo, na Austrália, que dizem isto com todas as letras. Se não há adoção, o agricultor não é estúpido. Nunca foi. Tem aversão ao risco, mas tem uma racionalidade. Somos nós é que temos que adaptar a nossa oferta de modo a chegar à adoção. Portanto, é uma postura
bastante humilde, dá bastante mais trabalho. E antes de verem aqui, eu gostava que pensássemos no que é que aconteceu com este produto que aqui está. Se eu gastasse aqui os meus 20 minutos a falar nisto, vocês iam por acaso a pensar que perda de tempo, não é? Porque isto está vendido. Não é? Isto nós em 2003, quando andávamos na evangelização, falávamos nisto como uma coisa espetacular. Hoje em dia, porquê? Porque é que isto foi um ápice? Não é condução automática. Vende-se, é fácil. Porquê? Tem 3 atributos que é fácil, é barato e dá milhões. Não é? Portanto, o custo é muito razoável, o rácio benefício-custo é altamente vantajoso e é extremamente fácil de utilizar. É ligar, linha AB, linhas paralelas, toca andar, as vantagens da condução automática, podia estar aqui um dia a falar delas, que são inúmeras. A mais fácil de calcular é a redução da sobreposição, que são cerca de 7 a 8% do custo da operação. Portanto, é muito fácil de calcular limiares de rentabilidade e chegar à conclusão de que, espera aí, eu com um cereal de inverno a fazer uma cobertura, eu pago isto em 30 hectares. Ora, 30 hectares num cereal de inverno não é nada. Ok? Portanto, temos que pensar o que é que isto tem que as outras coisas não têm. A gestão diferenciada, a rega de precisão, a fertilização de precisão, são tudo casos. O Ricardo fez um esforço, o professor Francisco também, mas ainda são casos pontuais. Ok? E como é que nós massificamos? Porque o processo é extremamente complicado. Vender uma carta de NDVI e explicar que tens uma zona com menor vigor e uma zona com alto vigor, depois tens que ir ao terreno, perceber porquê, já perdemos a atenção. Ok? E isto custa-nos, temos que realizar isto e deixarmos de certos discursos que não nos levam a grande lado, não é? E culpar atribuir causas a certas coisas que na realidade nunca vão mudar, não é? É como os desafios das explorações, que são inúmeros hoje em dia, e eu costumo dizer, tenho um slide disso, os desafios das explorações agrícolas, da agricultura, são 20 e tal desafios, desde alterações climáticas. A maior parte deles o agricultor pode fazer zero. O que é que ele pode fazer? Pode ser bom agricultor, bom gestor dos seus recursos, baixar custos, aumentar a produtividade, ser eficiente, e muitas vezes, em muitas explorações, não é isso que faz, e prefere falar em políticas, prefere dizer isto, os preços mundiais, isto e aquilo. Bom, então, eu não vou aqui percorrê-los todos, depois posso disponibilizar isto se quiserem. Portanto, tem aqui um elencar de itens que podem ser vistos de duas formas. Para um desenvolvedor de tecnologia e de um serviço, pode pensar nisto que aqui está como uma checklist, não é? Ou seja, se eu quero chegar ao mercado e não ter surpresas de achar que tenho um grande produto e depois a coisa não acontece, porquê? E analisar autoscopia nestes pontos todos. Eu tenho aqui um em highlight, aqui em bold, que é falta de suporte pós-venda e formação pelo vendedor ou representante. Isto é um facto, não é? Vamos pôr a mão na consciência. Há vendedores de equipamento que vendem distribuidores centrífugos e outras máquinas VRT, descarregam-nas lá no assento de lavoura e agora desenrasca-te. Quer dizer, o que é isto? Não é nada, não é? Pronto. Portanto, isto é muito básico. E depois tem outras coisas. A comunidade de utilizadores, a segurança dos dados, etc. Mas aqui estas 3 primeiras são aquelas que estão lá naquele outro, que é a proposta de valor clara, não é? Portanto, se nós nos pusermos, o professor Francisco incluído, se puser do outro lado como um desconhecedor de tudo isto que ele falou, se ele fosse agricultor, olhava para aquilo e dizia, ok, tantas coisas, quando é que eu começo? Qual é o retorno económico destas coisas? Que é outro problema de algumas das coisas que às vezes falamos. É como aos melões, em alguns casos. Nós só sabemos se está maduro depois de o abrir, não é? Pronto. Mas coisas...
Por exemplo, a validação credível, não é? Isto aplica-se a muitos produtos que hoje em dia abundam no nosso mercado e que não têm qualquer validação técnico-científica e que estão a ser usados em grande escala. Mas pronto, passando à frente, então, aquilo para que me convidaram para falar é para falar de uma plataforma de uma empresa americana que entrou em Portugal em 2000, é uma multinacional, sediada, é uma spin-off da Universidade de Stanford, com validação científica, lá está, por California Davis, pela Universidade de California Davis, e que me contactou no final de 2021 se eu estava interessado em apoiar a sua introdução na Europa. Portanto, eles estão Chile, Canadá, Austrália, Califórnia e estão a entrar na Europa. E isso aconteceu. 2022 foi um ano de experimentação. Agora imagine, isto liga com aquilo que eu estava a dizer há pouco. Em 2023, portanto, a campanha passada, no primeiro ano, a área são 12 mil hectares. Ok? Alguma coisa aqui se passa de interessante, de atributos para um crescimento desta ordem. Está bem? Vamos tentar perceber porquê. Eu, quando analisei isto, o que é que isto tem de diferente? A primeira coisa, às vezes, quando falo nisto e digo, não, isto é feito, os voos são feitos, portanto, é um serviço de detecção remota. Muitos já ouviram falar, há bocado foi falado no NDVI, que é o índice mais comum, o seu programa Sentinel, o satélite Sentinel da União Europeia, todos os 5 dias, resolução 10x10, gratuito, etc. Tem a questão da interpretação, tem a questão das nuvens, da resolução espacial, mas é uma ferramenta que está disponível. Eu, quando falo nisto, então, isto é um sensor montado num Cessna. E é um sensor desenvolvido, patenteado, desenvolvido, e que, dado o seu peso, ele não pode ser transportado num drone, e, portanto, daí as pessoas estranham. Então, mas isto não é drone. Não é drone. O drone não é sempre a melhor solução. Para eu ter um sensor, imaginem, este avião, num dia de verão, tem uma janela de voo de 4 horas e faz 3 mil hectares num dia. É impossível fazer isso com um drone. A logística. Voa a 1000 metros. Portanto, a logística na exploração não existe. Não é? O agricultor nem sequer se apercebe que aquilo aconteceu. Recebe as imagens e os dados até 48 horas depois na sua plataforma. Porquê que é avião? Esta empresa, como vos disse, portanto, é uma spin-off de Stanford, começa a trabalhar com drones e a história que eles contam é a primeira vez que tivemos um cliente de 1000 hectares, voar 1000 hectares, e nós temos em Portugal amendoais e olivais, até com drones próprios, levam uma semana a voar, uma semana a processar os dados, e só à terceira semana é que vão para o campo. E muitas vezes têm imagens que são um bacamarte tal que não as conseguem ter nos telemóveis. Portanto, questões logísticas. E, portanto, a questão do drone versus avião, a questão do payload, portanto, a capacidade de carga, a questão do tempo de resposta, a logística, isto, obviamente, que consegue, fazendo mais hectares por voo, consegue valores mais baratos, mais baixos e que dê dados de alta qualidade, validados cientificamente. Quais são as camadas de dados que aqui estão? Portanto, NDVI, o tal índice conhecido. Aqui a diferença é que é processada e não tem, é chamado pixel puro, portanto não tem efeito de entrelinha. Mas depois tem aqui uma novidade, há bocado o professor Francisco falou nela, a produção em massa e o fornecimento em massa do térmico. O térmico é uma camada fantástica. Porquê? Porque o NDVI é uma resposta ao stress, mas é uma resposta de médio prazo. Se eu tiver uma planta, uma cultura, e lhe introduzir stress, eu só vou ver um sinal no NDVI passados 15 dias. Porque aquilo tem que ter efeito. Fecho de estomas, fotossíntese, redução de biomassa e só depois é que eu começo a ver as diferenças. O térmico, nós sabemos, não é? A planta, a abertura dos estomas serve também para a entrada de CO2 e para a perda de água, para o chamado o evaporative cooling, não é? Para a planta arrefecer por evaporação. Portanto, quando eu tenho
Stress hídrico, a planta fecha os estomas, aumenta a temperatura. E o térmico agarra isso e calcula um índice de stress hídrico, que é o chamado Crop Water Stress Index, que está perfeitamente validado cientificamente, baseado na diferença entre a temperatura atmosférica e a temperatura da copa da planta. E pronto. E um aspecto também aqui importante, como devem imaginar, há aqui outra questão, que é, se até agora, nós ouvimos, e isto é uma das tendências que vemos, falamos sempre de dados, 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 e temos que mudar isso para respostas, 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 respostas. O agricultor, já foi referido, já tem dados a mais. Quem aplica isto chega ali à fase chamada data drowning, está afogado em dados. Ele quer eu lembro-me de uma conversa que tive com uma pessoa que muitos conhecem, o engenheiro Peu Torres, há uns anos, que lhe dizia, então, mas porquê é que não tens um pivô, uma sonda por pivô? E ele disse, tu és maluco, eu tenho 40 pivôs, 40 sondas, estar a analisar 40 sondas para fazer 40 aconselhamentos de rega não é viável. E nós temos que também ter esta noção de que em escala, a trabalhar em escala, os processos de tomada de decisão têm que ser fluidos. Então, mais do que dados, 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 nós precisamos de pins e de dizer assim, aqui tens uma fuga, aqui tens um setor com falta de pressão, aqui tens um entupimento, para que depois a correção seja muito rápida e célere. E, portanto, aqui tem as várias camadas de dados, NDVIs absolutos e relativos, térmico, RGB, portanto, visível, falsa cor. Todas as plantas são contadas, portanto, em cada voo as plantas são contadas, portanto, as falhas, além de servirem de suporte a retanchas, também serve uma coisa muito importante para cálculos de produtividade com base no número de plantas e não com base na área. Na vinha, onde temos muitas falhas por doenças de lenho, é um aspecto muito importante. Camada de stress hídrico acumulado e depois a possibilidade de visualização dos dados. Aqui é SIG puro e duro, que é a possibilidade de eu meter dados de condutividade elétrica, de variedades de porta-enxertos, tudo em formato geográfico, e depois estou a consultar uma base de dados geográfica, que eu quero saber entre dois voos qual foi a evolução numa determinada variedade, numa determinada combinação de variedade de porta-enxertos, numa zona de gestão, e portanto, se o sistema estiver carregado com essa informação, vem aqui nesta imagem histogramas, que são as variações de voo, que são os histogramas das várias classes, que depois permite a chamada analítica, não é? Permite responder a perguntas que façamos. Depois, outras características interessantes, portanto, isto aqui são os pontos das árvores, a integração de sensores, portanto, a abertura à entrada de dados, a partir de sondas, ou à exportação, que às vezes, em algumas plataformas que estão disponíveis, parece que ainda vivemos naquela fase em que nós vamos vender tudo e não precisas de comunicar com ninguém. Isso é completamente retrógrado. Nessa plataforma, tanto a facilidade de utilização, a capacidade analítica, a gestão de ocorrências. A gestão de ocorrências é algo que é um ganho escondido, que é o seguinte: uma exploração com alguma dimensão, com equipas de campo, equipas de escritório, equipas de rega, equipas de proteção de culturas, o facto de termos uma ferramenta em que, na observação de uma imagem, nós marcamos pins georreferenciados. Esses pins depois são usados para quem está no campo para ir diretamente aos locais e corrigir problemas. Esses pins podem ter load de fotografias, de comentários, portanto, a gestão das ocorrências em equipas alargadas e o controle de quem está na hierarquicamente mais acima, conseguir seriar ocorrências por prioridade, por temática, está tudo incluído. Portanto, é um ganho escondido, mas muito significativo em termos de fluidez entre o escritório e o campo. Aqui, pronto, veio a questão, portanto, da macro das zonas, depois, quando fazemos o zoom in, vemos as plantas, as árvores individualizadas. Aqui tem as tais variações, portanto, isto o que quer dizer, portanto, são as várias classes de stress hídrico.
Depois entramos aqui na interpretação, não é? O que é que nós daqui vemos? Quem já tem mais experiência olha para ali e vê ali linhas entupidas, não é? Porque vê ali linhas que são diferentes das vizinhas por mais stress hídrico e, portanto, na natureza não há padrões lineares a não ser o sistema de rega e, portanto, tudo o que aqui está, por exemplo, ali está um entupimento. Okay? E, portanto, o processo é marcar, fazer o tal PIN, mandar o PIN para quem está no campo está com o telemóvel, abre a aplicação, vai lá, corrige e essa fluidez dá-se. O RGB, este é o exemplo do térmico. E neste térmico, vocês veem, portanto, o que está mais amarelo é a temperatura mais elevada, aqui não há diferenciação de solo, mas veem, por exemplo, aqui este tipo de situações são oásis térmicos. Portanto, isto aqui são fugas. Okay? Portanto, muito facilmente identificáveis. Lá está, novamente, são marcadas e são corrigidas. Há muitas explorações que só nesta utilização pagam completamente. Eu, por acaso, há pouco não falei, mas tinham ali, para terem uma ideia de valores, estamos a falar, isto depende da área, depende do número de voos, mas estamos a falar de coisas que variam entre 5 e 9 euros por hectare voo. Okay? Em qualquer cultura, mesmo nos cereais de inverno, a que se dedica ali o professor Manuel Patanita, são valores compatíveis, digamos assim. Aqui cá está a questão das ocorrências, pinos de vária ordem em função da origem do problema. A equipa que processa a imagem, que por acaso as que processam as imagens de Portugal são ucranianos, também com a sua experiência começam a comentar as imagens e a fazer alertas. Nós depois também fazemos uma segunda análise das imagens e no final temos as reuniões, explicar para que é que serve, para que é que não serve. Neste momento a nossa, ou no meu caso concreto, é algo que tenho trabalhado e já temos algum sucesso nisso, é trabalhar com organizações, desde comissões regionais, até associações de produtores, até OPs. Porquê? Porque aquilo que fazemos é depois somar as áreas dos produtores todos e todos beneficiam, desde o pequenito que tem 3 hectares até o outro que tem 200 ou 1000 hectares, todos ajudam num processo coletivo, a tal comunidade de aprendizagem que eu falava ali no início. Pronto, aqui é um par a par de, portanto, o mesmo indicador de 2 datas diferentes, as métricas, comparação de dois índices. Aqui o que fazemos é desligamos as camadas, desligamos as plantas sem stress ou com stress mais reduzido e mostramos as zonas de maior prioridade de ação, nomeadamente as zonas a vermelha onde eu tenho maior nível de stress hídrico, e aqui começam-se a evidenciar as tais linhas. Portanto, isto é tipicamente o que acontece nos primeiros voos de uma cultura. Ainda há muitas coisas que não foram detectadas e a imagem, com base no térmico, detecta estes problemas e depois estes começam a escassear. Aqui a visualização em função da outra que não, portanto, aqui dos talhões, portanto, dos talhões, ou pode ser dos setores de rega, pode ser das variedades. Aqui a possibilidade de converter, por exemplo, uma carta de NDVI numa carta VRT, portanto, numa aplicação diferenciada, okay? e alimentar uma máquina de distribuição diferenciada. Também tem muito que se liga, não é? Isto é daquelas coisas que nós dizemos com alguma leviandade, mas que tem que ter muito critério de avaliação. Aqui a evolução temporal dos índices, portanto, há uma quantidade de analítica que está aqui atrás, aqui a visualização específica para uma determinada área, e finalmente, penso que estou a chegar ao fim, aqui a mostra, portanto, aqui a mostrar as falhas das plantas, que é algo que é a própria regionalização e a distribuição espacial das falhas também nos diz muita coisa da origem, ou pode dizer muita coisa em relação à origem dessas próprias falhas. E, portanto, isto é vinha, algumas das coisas que mostrei é olival, outras é vinha, outras é amendoal,
também está a ser utilizado em culturas anuais. E pronto, para terem uma ideia, lá está, isto é uma vinha na zona de Arraiolos, e numa primeira imagem, para terem, isto são as fugas todas marcadas, ok? E pronto, e que foram prontamente resolvidas, portanto, e aqui vem comparando com a falsa cor. Portanto, estes ganhos, deixem-me passar à frente para acelerar um bocadinho, aqui é mostrar que os algoritmos funcionam em linhas não lineares. Todos estes ganhos que depois originam isto, portanto, aqui temos um exemplo de detecção de problemas de pressão no final das linhas, facilmente quantificável a perda de produtividade e o custo daquela falha, entupimentos de linhas também, linhas entupidas, falta de pressão em setores. Portanto, estes ganhos aqui são uma componente muito importante. Porquê? Porque isto é facilmente relacionável. Um agricultor, um viticultor, um olivicultor, olha para estas coisas e diz: eu consigo pagar as imagens, este serviço, só por causa disto. E eu ainda não falei em NDVI, estou só a falar na parte hídrica. Portanto, a questão do alinhamento com aquilo que nós hoje todos precisamos de fazer, que é uso eficiente da água, é aqui uma porta de entrada fantástica. E depois, o lado difícil, que não deveria ser, mas que é o lado difícil, que é a questão dos NDVs, que eu chamo mais ganhos de médio prazo. O que é que eu posso fazer com isto? Foi já falado, mas alteração de condução, de rega, localização de sondas, é uma questão muito importante. Ambos falaram de sondas. A Aquagri, há bocado estava ali. Uma sonda mal colocada numa parcela ou mal instalada é pior do que não ter nada, não é? E, portanto, nós, como temos o stress hídrico, a relocalização das sondas é também um output interessante e forma pronto, e muitas outras utilizações, mas lá está, são mais difíceis no sentido em que são mais indiretas. As outras, não há dúvidas, não é? Isso é um aspecto muito importante que nós temos que ter em consideração quando queremos adoção. O pragmatismo é muito importante. Aqui, novamente, também é uma forma de começar aqui com a questão do vigor, portanto, apagar os altos vigores, começar a perceber padrões de baixo vigor e aqui começar a fase do diagnóstico. Porquê? Conjugando com as outras camadas de dados que falaram e muito bem, a topografia é fundamental, a condutividade elétrica para o solo, a carta de produtividade. Nós temos um problema enorme na viticultura, olivicultura e amêndoa, porque o melhor que se faz nessa área, já há ensaios em Portugal, no norte, na vinha, ainda é rudimentar, ainda está a anos-luz do que se fazemos nas ceifeiras ou nas colhedoras de tomate, não é? Que é ter máquinas que colham, não é só linhas, que façam produtividade metro a metro, com rigor, e nos deem cartas de produtividade que depois nos permitam começar a fazer zonagens e a gerir as parcelas. E pronto, não vos maço mais, era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu, só fazendo aí um bocadinho de resumo à intervenção, eu destacava aqui, de facto, o se ter posto o dedo na ferida, ou em várias feridas, digamos assim, né, nomeadamente na falta de suporte pós-venda e da formação do vendedor, que eu acho que não é exclusivo na agricultura de precisão, é a outros níveis também, mas pronto, a agricultura de precisão, por força de razões, né, claramente mais evidente. Depois salientou-se também a prioridade de informação, no que diz respeito à importância, digamos, da gestão de ocorrências, mais do que provavelmente fazer aplicações diferenciadas sem colmatar, digamos, estes dados mais básicos, vamos chamar-lhe assim, né? Básicos, mas que são, digamos, fundamentais. E também muitas vezes aquilo que temos com a adoção de vários sensores e de
várias fontes de informação, com o excesso de dados que temos e com a dificuldade, digamos, de depois de interpretar e analisar esses dados, ou seja, muitas vezes com falta de conhecimento agronómico, pensando que com estes dados vamos resolver todos os problemas, quando na realidade não é isso que conseguimos fazer. Ok, muito bem. Pronto, eu agora passava aqui então a um período de debate e passava também a palavra para a assistência, para algumas questões que queiram colocar aos nossos palestrantes. Portanto, teria mais interesse que a coisa fosse feita dessa forma. Portanto, alguém tem algumas questões? Portanto, sintam-se à vontade. Portanto, é uma coisa muito informal. Há uma coisa que nós às vezes, aquela questão do roteiro da adoção, ou seja, como é que se começa? É uma questão importante. E às vezes o começo determina o sucesso. Há duas coisas no início, quando uma exploração nos chama, queremos implementar a agricultura de precisão. Há duas coisas que são importantes. Uma é começar devagar. Tempo. Devagarinho, começar par e passo, não começar o chamado pelo telhado com encher de tecnologia e depois logo se vê. Isso é receita para a desgraça. Isso é um aspecto. Segundo aspecto, portanto, não querer logo começar com armadilhas, com sondas, com isto, é começar devagar. E ir percebendo o retorno e ir adotando a par e passo, até porque a evolução tecnológica é grande e podemos correr o risco de rapidamente nos ficarmos desatualizados. A segunda questão é um fator muito interessante nas explorações, quem é que quer a agricultura de precisão na exploração? É quem anda no campo ou é o CEO que muitas vezes está em Lisboa? Quando é só o CEO que está em Lisboa, esqueça, não vai funcionar. Os melhores exemplos, é uma exploração aqui da tua zona, que eu vi de como é que deve ser feito, é o engenheiro Carpinteiro Albino, o doutor Carpinteiro Albino, na Torre de Frade, e a forma integrada como ele fez aquilo na exploração. As reuniões para discutir cartas de sondas e tudo, são reuniões muito agradáveis, que acabam com um jantar, mas que no início tem toda a gente da exploração. Desde o tratorista até a senhora da poda, toda a gente lá está. Porquê? Porque nós, com esta informação, há sempre o risco do efeito Big Brother. Não é? Quando nós estamos a olhar para as cartas e dizer, olha, houve aqui alguém que se esqueceu de ligar o distribuidor de adubo. E esse alguém está lá na sala. Não é? E se não houver a passagem da ideia de que é normal, estamos aqui para melhoria contínua, não é para discriminar ninguém, nem selecionar, né? Esse aspecto é crítico. A forma se é uma organização que abraça o processo ou se é uma coisa que o CEO quer porque quer controle, por exemplo. Acontece muitas vezes. E sobretudo aqui também. Isso eram dois comentários. Nuno. Estou a entrar com o Nuno, porque o Nuno é meu colega de curso e é professor aqui em Beja. Tinhas uma pergunta, não é? Bom, até se não há ainda perguntas da assistência, vou fazer aqui uma pergunta e começava aqui pelo Francisco. Portanto, como já foi aqui referido várias vezes, um dos grandes estrangulamentos é a capacitação, nomeadamente do agricultor e dos técnicos que estão no campo e que se dedicam ao acompanhamento da cultura, nomeadamente à olivicultura. E a questão era como é que achas que se deve, digamos, ultrapassar, ou qual é que é a forma, digamos, de irmos de encontro a essa falta de capacitação dos técnicos? Passa pela academia, pela formação profissional, o que é que achas? Gostava de ouvir a tua opinião sobre isso. Passa por várias... Passa por, de facto, múltiplas
facetas, não é? Obviamente eu acho que tem que passar pela academia, não é? É que a academia que forma os técnicos, os agrónomos, os mestres em agronomia, já não vou aos doutorados, mas também os doutorados, mas tem que passar por aí. Portanto, a questão da sensibilização para a importância, as vantagens e os problemas e todas estas questões que o Ricardo levanta sobre problemas de adoção, quer dizer, funciona, mas como é que depois fazemos com que seja adotada, no fundo, esta forma de fazer agricultura? Portanto, tudo isso tem que passar logo pela academia, sensibilizar os alunos que lá andam e, portanto, com casos práticos, com idas ao campo, com situações reais concretas, com se calhar outra maneira de ensinar que não aquela que nós estamos a utilizar, não é? Claramente, hoje em dia cada vez mais há aquela metodologia de ensino que é a resolução de problemas, portanto tenho adotado isso em algumas cadeiras que eu dou, que é o estudo dos casos, e eu tenho uma cadeira em concreto que é começamos com 3 explorações no início do ano e o semestre todo é aquelas 3 explorações. Nem falamos de outras, portanto, porque são 3 explorações diferenciadas, e ver como é que isso se faz. Mas também passa pela formação profissional. Portanto, dos técnicos que já estão no mercado, que já estão no campo, volto a bater a mesma tecla. Eu cada vez, sempre dei, mas cada vez dou mais importância às associações, aos agrupamentos, às cooperativas. Têm a obrigação de ter corpos técnicos, 1, 2, 3 ou 4, os que forem, consoante a dimensão, bem formados e atualizados nestas questões, porque eles mais facilmente chegam aos associados do que um professor do Politécnico ou da Universidade. E depois todos estes eventos. Portanto, estes eventos, estes colóquios, estas jornadas técnicas, não os congressos mundiais e isso, que isso é para a academia, para os académicos. Estes eventos mais próximos do agricultor e do mundo rural, em que de facto se vai, há bocadinho o Ricardo utilizou uma palavra que eu também utilizo na parte da olivicultura e das variedades nacionais, que é a evangelização. Portanto, nós estamos aqui num papel de converter os não crentes, é um bocadinho assim. Epá, e temos que ir avançando, no sentido das pessoas perceberem as vantagens, também temos falado dos problemas. Eu, na terça-feira passada, portanto, fui responsável também por uma intervenção, essa no campo, e há coisas que facilmente o agricultor entende, não é? Portanto, estamos a ver uma estação meteorológica instalada pelo Smart Farm Collab, e dei ali 2 ou 3 exemplos. Um deles é esta estação neste olival com esta dimensão, se conseguir evitar um tratamento, está paga. Porque as pessoas muitas vezes dizem, mas isto custa muito dinheiro, é uma estação, são 2 sondas, é uma antena GPS, depois ainda tenho que pagar não sei o que, uma plataforma, depois começam a fazer as contas. Mas o que temos que fazer as contas é, todos esses equipamentos, toda essa tecnologia, toda essa informação tem um custo, cada vez é menor. Esse custo não é um custo, é um investimento, porque muitas vezes o retorno não é dali a 2 ou 3 anos, muitas vezes o retorno é na própria campanha, nós acabamos por pagar esse dinheiro que estamos a gastar. E às vezes são custos ridículos, não é? Portanto, fazer um levantamento de condutividade elétrica, mesmo numa exploração agrícola grande, se calhar estamos a falar, enfim, do último que eu soube eram 40 euros por hectare. Exatamente, portanto, se for numa exploração de 500 hectares, estamos a falar de 20 mil euros, não é? Onde vai plantar um olival que lhe vai custar, se calhar, 3 ou 4 milhões de euros. Portanto, 20 mil euros em 3 ou 4 milhões de euros. Se ele conseguir evitar fazer uma série de erros que, se calhar, vão lhe custar 100 mil euros, não, já recuperou. Portanto, são essas contas que as pessoas têm que fazer e que nós temos que dar como exemplos, para as pessoas ficarem a pensar. E, se calhar, espera lá que, se calhar, o indivíduo tem razão, se calhar vale a pena. E aquilo que disse o meu colega Ricardo, também é verdade, quer dizer, nem toda a gente tem que ter um drone, nem toda a gente tem que ter... Eu, cada vez mais... Enfim, nas grandes explorações poderá passar por aí, ter equipamentos próprios, porque tem 1 ou 2 técnicos a trabalhar exclusivo nisso e poderá fazer sentido. Eu estou a olhar aqui para o Ricardo, que dá um apoio direto a alguns associados das organizações que são mais do que uma para os quais trabalha, faz sentido. Mas, noutros casos, o que faz sentido é ou empresas de consultoria credíveis, altamente especializadas,
que dão um apoio imediato, não dali a 3 semanas, não é? Porque dali a 3 semanas aquilo já ardeu tudo e já não há nada a fazer, ou no tal corpo técnico da associação, da cooperativa. Essa é a questão todos os dias no terreno. Quer dizer, estou-me a lembrar, eu volto a dizer o nome, não tem problema, a Carla Félix, portanto, da cooperativa de Brinches, mas como há essa da cooperativa agrícola de Moura e Barrancos, também tem um corpo técnico que conhece 2 ou 3 rapazes novos. E são essas pessoas que nós temos de formar, porque esses é que estão todos os dias no campo e estão com os agricultores e tratam-nos por tu e, de facto, conseguem, de facto, espalhar isso. Portanto, eu penso que é por aí que nós temos que ir. Portanto, a vários níveis, não é só um nível. Na academia, na formação dos técnicos, uma formação mais profissional, não tecnificada, e nestes eventos do mundo rural, não são os eventos da academia, não são os congressos mundiais, os simpósios, não sei o quê e tal. Isso é para nós, isso é para mim, para o professor Ricardo Braga, para o professor Patanita. Aí é que nós nos vamos também atualizar, não é? Porque vemos os bons exemplos e por aí fora. Só mesmo para acabar, já que tenho o micro. Também pegar uma coisa que disseram os meus colegas, o professor Ricardo em concreto, há também essa falsa ideia que é só se faz isto em grandes explorações onde há muito dinheiro e é possível pagar. Mentira. Isso pode-se fazer até na primeira exploração ali com 4 hectares. Eu vou-vos dar o primeiro exemplo que eu fiz com os meus alunos de agricultura de precisão há para aí 10 ou 15 anos, há mais de 15 anos. Foi numa herdade do Estado, que é a herdade da Comenda, e com um telemóvel que tinha GPS, que eu penso que devia ser, excetuando se calhar o do professor Ricardo na altura, que também tinha GPS, só devia haver 2 telemóveis na escola com GPS, que era o meu e o dele. Então fomos à herdade da Comenda e andámos a fazer lá o levantamento, já se foi embora ali o João Portugal, da flora infestante, num campo que havia ali tinha havido beterraba sacarina, na altura ainda havia beterraba sacarina, já foi há mais de 20 anos. E andávamos a lançar o quadrado aquilo, não é? Caiu o quadrado, e íamos lá ver com os alunos, levei os alunos todos, ver quais eram as infestantes. Portanto, identificávamos o estado de desenvolvimento, depois às vezes nós conhecíamos, levávamos uns livrinhos, não é? Porque a internet ali não funciona, não dá para ver nas bibliotecas de imagens. Olha, isto é um soncos não sei quantos, isto é um não sei o que é sinápios não sei quantos. Tal. E levámos aqueles dados, não é? Com georreferenciados, andamos ali, aquilo tinha 5 hectares, e esses dados foram trabalhados pela colega Susana Dias, que é uma docente que ainda está na escola, que utilizava um sistema de informação geográfica e que nos fez, em cada quadrado contávamos a densidade, não é? Portanto, o número que nos fez mapas com o SIG de densidade das diferentes plantas. E havia algumas que só estavam ali numa ponta e havia outras que estavam espalhadas por toda a parcela. Isto logo dava informação de, primeiro, escolher os herbicidas, não é? Em função da flora infestante. E segundo, ver o que é que era preciso tratar e onde é que era preciso tratar. Havia algumas que calhar não valia a pena, que só tinha numa mancha ou 2, logo se via, se espalhavam noutros anos. E havia outras que estavam mais disseminadas e se calhar devíamos tratar, ou se calhar só uma parte da parcela e tratar. Portanto, o levantamento de baixo custo com o telemóvel, nem foi drone, nem foi imagem de satélite. O tratamento também não tinha que ser com equipamento VRT 5XPTO. É o tratorista levar o trator com o telemóvel, com a imagem, quando chegasse lá ao sítio, abria, pulverizava, fechava e tratava. Se tratasse 2 metros mais ou 2 metros menos, já tinha ganho porque não tinha tratado o resto da parcela. E isso é agricultura de precisão do mais básico que há, mas totalmente efetivo. Não é? Portanto, podemos começar por aí. Ok, Francisco, obrigado. Eu queria também tirar aqui uma dúvida com o Ricardo Leonardo. Eu não fiquei com dúvidas em relação aos serviços prestados pela associação. Se também envolve, por exemplo, trabalho do solo, plantação, ou só, digamos, avaliação de índices, monitorização de pragas e doenças, avaliação de teores de umidade do solo e dentro destes, digamos assim, qual é que é aquele serviço que é mais requisitado? Bom, a associação faz a parte técnica aos agricultores, ou seja, nós damos apoio e as plantações e todo o serviço é feito pelo próprio agricultor. Nós fazemos a parte técnica e estamos no dia a dia a dar o apoio ao agricultor que está associado aos organismos que nós damos apoio técnico. E em que termos de serviços, digamos assim, são mais requisitados? Mais requisitados as análises de solo georreferenciadas,
as inspeções aos equipamentos de aplicação, porque é uma parte que é obrigatória e tem que ser feita de 3 em 3 anos. E nós também, como somos entidade reconhecedora de regante, ano sim, ano não, fazemos as inspeções aos sistemas de rega dos agricultores. Ok, muito bem. Ricardo, só também uma pergunta aqui em relação às imagens dos drones e às imagens de satélite. Em termos de definição e em termos daquilo que nós podemos retirar delas, não é? Portanto, uma vez que, no caso concreto das imagens de satélite, nós temos imagens, digamos, a baixo custo ou de borla, digamos assim. Os drones, as coisas são um bocadinho diferentes, mas não são, digamos, para o mesmo uso e para a mesma obtenção, digamos, de dados. Portanto, queria que comentasse um bocadinho isso, e nomeadamente no que diz respeito ao olival. Portanto, onde é que podemos ir com uns, onde é que podemos ir com outros? Sim. Lá está. Há vantagens e desvantagens. Portanto, pensando em satélite, avião e drone, há coisas boas nuns e noutros. A resolução espacial, é assim, eu com uma imagem destas, portanto, aqui estamos a falar de um avião que vai a 1000 metros de altura. Se eu quiser avaliar volume de copa, não consigo. E já há produtores que usam a avaliação do volume de copa para fazer a regulação dos volumes de aplicação. Pronto. Portanto, isto é a ferramenta certa para o objetivo certo. O que é certo é que se formos ponderar as vantagens e desvantagens, nomeadamente benefícios versus custo, e considerando também a logística, eu conheço bastantes produtores que compraram o drone e esquecem-se que ter o drone é a parte mais fácil. Voá-lo, a disciplina de o voar, o processamento das imagens, a capacidade, portanto, estamos a falar ali em grandes áreas, a capacidade de identificação das copas, eliminação das entrelinhas, os tais pixels puros, é uma coisa que, feita em escala, é muito demandativa em termos de potência computacional. E há aplicações que o fazem, mas que, lá está, são serviços software as a service, portanto tem mais esse custo, tem essas questões todas. Portanto, o equilíbrio parece-me estar aqui no meio termo. Na capacidade, outra coisa importante a ter em conta é a seguinte, é que as imagens, a janela de voo, a oportunidade de voo, não é o dia todo. É como a condutividade elétrica, também não se pode fazer o ano todo. Tem requisitos. E estamos a falar próximo do meio-dia solar. Pronto. Estamos a falar ali de 3, 4 horas. Se eu quiser ter escala para reduzir custos, com um drone, não sei se alguns já terão voado drones, questão das baterias, da autonomia, etc, etc. Há ali, ou seja, agora, se eu tiver maioritariamente pequenas parcelas, eu não consigo levantar um Cessna para fazer 1 hectare, não é? Lógico. Mas se eu juntar vários 1 hectares, como é o caso de um dos projetos coletivos que eu vos falei, em que estamos a fazer isso. Há produtores numa região vitivinícola, produtores que entram com 200, 300 hectares, depois outros que têm 3 ou 4 e entram também. Ou seja, aqui falávamos, e acho que foi o professor Fagis que falou, no papel das organizações de produtores, que é sem dúvida aqui, este também é um exemplo disso, ou seja, foi através de uma organização, neste caso é uma comissão regional, mas é a organização Sensolate, não é? Que tem o contacto, tem aquela entrada direta e que não tem a capacitação interna e, portanto, numa parceria consegue-se fazer isso. Portanto, voltando à tua questão, eu não digo que é só com o avião, não. O que é que pretendes? Pretendes uma ferramenta o único custo é teres que ir à internet usando a plataforma certa, consultar as imagens para ter uma noção, mesmo num olival, onde é que tens zonas com maior vigor e menor vigor, tendo em conta que a entrelinha está também a afetar esse vigor, então o satélite chega perfeitamente. Queres uma ferramenta mais concreta que
que ilumina entre linha, que calcula térmico, blá, blá, blá. Então, tens um investimento, mas o retorno também é maior. Portanto, e é essa ponderação que deve ser feita. Portanto, não há uma ferramenta boa para tudo. É esta a conclusão, como aliás na agronomia, não é? Isto é sempre onde a gente chega, não é? Se calhar a gente acha que é só na agronomia, mas é em todo lado. Há sempre ponderandos e sempre os estupendos, não é? Ok, muito obrigado. Não havendo perguntas na assistência, dávamos por encerrado aqui o nosso colóquio. Só queria, mais uma vez, agradecer à organização e o convite que fez e salientar aqui 2 ou 3 pormenores que é... Não está convencido, não está? Uma vez estás com tantas saudades de me ouvir. Bom, eu cheguei aqui um bocadinho atrasado, tenho pena, gostava de ter estado desde o início, mas ouvi o Ricardo do princípio ao fim e, de facto, reforçaste um bocadinho uma ideia que eu já tinha, que é, isto em Portugal ainda está tudo muito no início. E eu, se calhar, a pergunta que tinha para te fazer era também provocar-te. Isto, a academia atrasou-se, estamos no ritmo certo, porque aqui o que me parece é que, de facto, está tudo muito no início. Antes da formação ainda faltará também sensibilização de muitos agricultores para o que significa isto, aquilo que hoje em dia pode ser um ganho que faça a diferença, não é? Que é o aumento de rigor no uso dos recursos, em tudo o que envolve a atividade agrícola. Estamos muito atrasados. Como é que é? Onde é que andam? Como é que se justifica? Obrigado. Eu penso que, Nuno, aqui eu na minha abordagem puxei mais a coisa para as culpas, entre aspas, com umas grandes aspas, para o lado da oferta de soluções. Okay? Porque como eu dei o exemplo da condução assistida, quer dizer, a adoção é imediata, não é? Depois há outras coisas que levam mais tempo, lá está, porque a coisa ainda não é fácil o suficiente. Não vou, como disse, depende dos contextos. O norte e o sul e o interior e o litoral, não tem nada, são regiões diferentes, contextos diferentes. Estamos a falar a nível macro. Para teres uma ideia, depois temos que fazer, se fizermos aqui a benchmarking, não é? Comparação com outros dos Estados Unidos. Qual é a percentagem da área nos cereais, prestadores de serviços com VRT? Estamos a falar de 60% a 70%. Mas porquê? Porque estamos a falar de Midwest, não é? Culturas de soja e trigo. Aí o efeito da escala, obviamente, que ajuda, não é? E também outros fatores de estar mais exposto a preços mundiais e, portanto, o agricultor ter que dar mais corda aos sapatos se quiser ter rentabilidade nas suas culturas. Quer dizer, há várias... Não acho que não há ninguém que consiga dizer a causa esta. É um bolo, não é? É um bolo de causas. Eu tendo a pensar... Tendo da minha experiência a ir mais para o lado daquele lado. Agora, tu também és professor, se calhar pedindo permissão para também responder ali à pergunta que foi para o Francisco, do que é que nós estamos a fazer na academia. Olha, nós na academia estamos a fazer uma coisa muito mal, inclusive na minha casa, que eu não consegui combater, que fazíamos assim em Elvas, ainda não sei se é assim, mas que está mal, que é a precisão aparecer numa disciplina à parte da rega e à parte da viticultura e à parte da olivicultura e das máquinas. Portanto, dá-se tudo, não é? E depois, no final, lá aparece a inovação. Olha, há bocado antes de entrarmos, estava a dizer, este pavilhão é um oásis fora da feira. Quer dizer, fora, entre aspas. Portanto, a agricultura está ali e a inovação está aqui. Não é? O professor que dá a rega é o professor que começa nos watermarks e acaba nas imagens térmicas. O professor que dá as máquinas começa no motor a 4 tempos e vai até ao GPS. E ainda não é assim. Eu não sei quem é que nasce na Agrária de Beja faz de professor inovador, mas há sempre um professor inovador que é o
é o tal do GPS e não sei o quê. Está mal. Pronto. E, portanto, é dividido. As ajudas, não é? Temos que ter alguém, não está aqui ninguém do GPP, nem do Ministério. As ajudas. Epá, o PEPAC zero. Não é? Dados, não é? Mas coisas concretas para dar o tal incentivo, zero. Porquê? Epá, eu sei porquê. Não é dizível, não posso dizer. Não vale a pena. Mas pronto, é um conjunto de coisas. É isto. Ok, bom, só para terminar e sintetizando um bocadinho daquilo que ao fim e ao cabo aqui foi discutido, dizer que a agricultura de precisão não é a panaceia que vai resolver todos os problemas, de forma nenhuma. Dá um contributo muito importante para conseguirmos gerir de uma forma eficiente os recursos e os fatores. Também não é nenhum bicho de sete cabeças, porque há muitas pequenas coisas que nós quase empiricamente usamos e que é, de facto, a agricultura de precisão. Portanto, aquilo que o professor Francisco Mondragão aqui falou foi um exemplo disso, agora quando tivemos esta questão. Vimos também uns estrangulamentos que existem à adoção e também por onde é que devemos começar. Devemos começar devagar, passo a passo, ir de encontro àquilo que sentimos necessidade e não avançar, digamos, para o uso ou para a aquisição de equipamento de elevada tecnologia que depois acabamos por não ter, digamos, capacidade de usar. Portanto, eram um pouco, digamos, estes pontos que eu queria aqui deixar salientes. E, mais uma vez, obrigado aos três que vieram de longe e tiveram disponibilidade para estar aqui connosco e à organização também. E boa tarde a todos. Boa feira.